Salve, meus irmãos em Cristo. Salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos através desse canal para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. E que não sejamos egoístas, não é mesmo? E que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 15º vídeo, graças a Deus. Gratidão por todos, meus irmãos. E o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 7. Instruções dos Espíritos, a paciência. E vejamos o que diz um espírito amigo nesta mensagem, ditada em Havre, 1862. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é mais fácil que todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bacatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que não nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos as bênçãos que são mais numerosas e as dores, o fardo mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, meus irmãos, o Cristo é o nosso modelo e guia. Sofreu mais que qualquer um de nós e nada tinha que acusar, enquanto nós temos a espiar o nosso passado e que fortalecermos para o nosso futuro. Sejamos, pois, pacientes, sejamos cristãos. Esta paciência resume tudo. Contextualizando, paciência não se perde. Pela paciência possuireis as vossas almas. Jesus, Lucas 21, 19. É muito comum ouvirmos essa exclamação. Perdi a paciência. Como sabem, porém, que perderam a paciência? É um questionamento. Porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo. E por isso exasperam-se, praticaram-se desatinos, proferiram impropérios e blasfêmias. Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Como poderiam, porém, perder o que não possuíam? Explicação da paciência. Essa mensagem do Espírito que mostra que nós devemos ser mansos e pacíficos. Ela se refere à paciência em relação aos sofrimentos por que passa o homem na terra e em relação aos outros. Em todos os relacionamentos, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso,
que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Conselhos difíceis de serem entendidos pela razão e pela lógica, sem os princípios do Espiritismo. Os eleitos de Deus são todos os espíritos por Ele criados, encarnados ou desencarnados, já evoluídos ou em desenvolvimento. O autor escreve para os que, fazendo parte da humanidade terrestre, estejam encarnados na Terra, sofrendo dores físicas ou morais, dizendo que antes de angustiar-se, atormentar-se, deve agradecer a Deus que os marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. O Espiritismo demonstra ser a Terra um mundo de expiação e de provas, morada de espíritos rebeldes às leis divinas, orgulhosos e egoístas, para que nas lutas, nas dificuldades desse viver se transformem em espíritos inteligentes e bons. Assim, as dores e os sofrimentos, fazendo parte desse viver, são instrumentos abençoados que Deus deu a espíritos rebeldes, para aprenderem a lei do amor e merecerem viver em um futuro, um mundo espiritual, onde tudo é direcionado ao trabalho no bem, pelo bem e para o bem. Se não fossem essas dificuldades materiais, físicas, biológicas, espirituais, morais, essa humanidade continuaria nos seus desmandos e maldades, porque somente nos sofrimentos, fruto das ações dos que sofrem em um passado próximo ou remoto, esses espíritos podem reformar-se, reeducar-se e merecer um mundo melhor. Assim, nós que fazemos parte dessa humanidade, devemos ver nesse difícil viver a justiça divina, sábia e misericordiosa, dando novas oportunidades de renascimento, de reparação aos sofrimentos causados a muitos, de aprendizado, de que devemos dar e ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados e desenvolvimento das qualidades nobres que fazem parte dessa nossa essência espiritual. Para isso, há necessidade de auxílio da paciência, que é, segundo o dicionário, a virtude que consiste em suportar os males ou incômodos sem queixumes e com resignação. E como entender? Acomodar-se? Não, não é. Deus quis assim. Cruzando os braços? Não. Ter paciência e procurar compreender as causas e os motivos dos males e das dificuldades para, com serenidade, tentar resolver da melhor forma possível a nova situação. E não se rebelar, não se desesperar, julgando-se vítimas, inocente e infeliz. Assim, o Espiritismo, elucidando que cada um colhe o que semeia, demonstra que, de um modo geral, não há vítimas inocentes nas dores e sofrimentos da terra. Lembra também o autor que a paciência com os que ferem, nos prejudicam, é também caridade, e que muito mais difícil do que auxiliar monetariamente alguém, é por isso mesmo bem mais meritória, é perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova nossa paciência. Não entender nessa última frase que alguém possa nascer para ser instrumento de sofrimento a alguém. Não. Todos nascem para melhorar-se e para fazer o bem. Todavia, pelas dificuldades da própria imperfeição, do orgulho e egoísmo,
desenvolvidos dos males causados em vidas pregressas, o próprio homem se torna instrumento de sofrimento uns para com os outros. A lei divina o permite, para que nas consequências advindas e no interrelacionamento pessoal, possa o homem aprender a dominar seus instintos, reeducando-se no desenvolvimento do amor em si mesmo. Para perdoar, é preciso compreender o que erra como um ser também em evolução, ter paciência com suas imperfeições e agressões, assim como se deseja que os outros tenham para consigo. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bacatelas, que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos fronte para a terra. Olhar para o alto é colocar-se em pensamento no alto da mais alta montanha e abarcar com a visão tudo o que se encontra abaixo, percebendo como ficam diminuídos em tamanho todos os detalhes. Assim, olhando para o futuro, tendo na mente e no coração a meta da chegada da nossa jornada evolutiva na conquista da perfeição e felicidade, as dores e as dificuldades da vida se tornam muito menores e até insignificantes diante do que se pode alcançar, ao passo que, abaixando a cabeça e olhando para baixo, para a vida presente, vê-se apenas o pequeno espaço que a visão abarca e o que se sente. As dores e os sofrimentos, não é mesmo? E parecem então muito maiores, mais intensas do que realmente são. Em assim fazendo, o homem não percebe a importância desse momento no presente e para o seu futuro. A oportunidade maravilhosa de estar ressarcindo dívidas, eliminando as causas que deram origem a elas, desfazendo os desequilíbrios do espírito. As dores e os sofrimentos da terra têm como a função benéfica de levar ao homem a recuperar o equilíbrio que foi desarticulado pelas emoções e sentimentos negativos, transformados em ações nocivas, lesivas e prejudiciais. Lembra ainda o autor que Jesus também nisso deu o exemplo a ser seguido. Sofreu mais do que todos, sem ter a menor culpa, sem nada de mal haver causado. Ao contrário, só fez o bem. Enquanto nós, mesmo se hoje nos esforçamos no bem, ainda erramos muito e temos erros de vidas passadas a ressarcir. E assim, queridos irmãos, terminamos. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos abençoe fortemente. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Forte abraço a todos e tchau.